Bom, pessoal, meu nome é Dormeville Tercios. Eu estou aqui agora com vocês para falar um pouquinho aí sobre o Interbase, né? A gente vai focar mais em cima de uma nova funcionalidade dele, é uma tecnologia nova aí criada pelo embarcadeiro, da qual inclusive a gente está aí criando a patente dessa tecnologia, ou seja, é uma coisa realmente muito nova, revolucionária, que pode ajudar vocês aí bastante nessa parte de entendimento do que foi mudado hoje com essa quantidade aí de gadgets, de devices que a gente tem, né? Estou trabalhando com o meu iPhone, com o meu iPad, com o meu Android, tablet, no meu PC, na internet. Como é que fica aí a gestão da mudança dessas informações, né? Quais são os mecanismos que a gente tem que criar para saber o que foi manipulado ou não foi manipulado, o que foi inserido, o que foi deletado dentro de um dispositivo, para levar isso para o lado do servidor, né? Para atualizar essas informações do lado do servidor. Então a gente vai falar bastante disso. Eu vou falar um pouquinho sobre o Interbase para quem ainda não está muito familiarizado com o Interbase, apesar dele ser parte aí de nós que trabalhamos com Delphi desde o Delphi 1, né, o C++ Builder, então ele está sempre aí disponibilizado junto com as ferramentas de desenvolvimento para que a gente possa ter um contato com ele, mas a ideia é estar batendo bola com vocês aqui, explicando um pouquinho o que a gente tem de novidade nos últimos anos. Para quem nunca me viu, eu sou esse bonitão na foto aí, e essa baixinha aí do meu lado aí é responsável pelos meus cabelos brancos aí. Vai fazer 15 anos no final do ano, daqui a pouco já está aí com o namorado, né, ou se já não está escondido, né, mas me dando aí, começar a me dar um pouquinho de dor de cabeça aí. Meu e-mail, meu contato, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente vai seguir à disposição aí. Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o Interbase, aquilo que eu comentei, entre as várias funcionalidades e improvements, novidades aí da ferramenta, a gente vai especificamente se ater mais aí ao Change View. Então o Interbase ele é um banco de dados, né, muito utilizado para pessoas que não necessitam de uma base de dados gigantesca e que muitas vezes o seu cliente final, o seu usuário final também não tem essa base corporativa. Então o cara não tem lá um super servidor com 500 TB de disco, de storage, não sei o que e tal. Ele foi e comprou aquela frente de loja, aquele CRM, aquele ERP, e vocês conseguem colocar o Interbase embutido dentro da instalação do software de vocês. Então você vai lá, o cara está instalando um atendimento, como é que fala? Frente de loja na aplicação de vocês, e aí no momento que ele está instalando ali, ele pode ter uma opção de, estou instalando lá do servidor, aí ele vai lá, já instala o Interbase, acabou, o Interbase está ali funcionando bonitinho, eu não preciso de ter um DBA, então a gente vai ficar brincando com isso daqui, então é um banquinho bem tranquilo, que pode ser embarcado, embutido dentro da solução de vocês. As plataformas nas quais a gente está trabalhando, né? Então o Interbase a gente tem aí algumas versões dele, a gente tem a versão server, as mais atuais como a XE7 que acabou de sair agora para Windows, para Linux, a versão mais anterior, a XE Server também a gente tinha ele para Mac e para Solaris, não sei como que está a atualização disso, quando que a gente vai ter o XE7 para essas duas outras plataformas, mas desde uma versão XE3 do Interbase que a gente tem a versão do Interbase tanto para iOS quanto para Android. Então eu vou explicar um pouquinho melhor isso aqui para vocês, mas hoje vocês conseguem deployar o Interbase junto com a aplicação de vocês dentro de um tablet, dentro de um telefone, para que a pessoa, para que o usuário tenha ali uma automação de força de vendas, por exemplo, e ele tem um pedaço das informações que são pertinentes aos clientes, à região dele, e aí ele vai manipulando aquelas informações, quando ele volta para algum lugar que ele tem uma internet, por exemplo, uma rede boa, ele vai e atualiza o servidor com todas aquelas manipulações, criação de registro, de pedidos que ele fez em campo, por exemplo. Então é possível a gente fazer isso. O To-Go a gente também tem ele para as empresas que necessitam, por exemplo, por muito tempo o Interbase era a base de dados do sistema por exemplo, um sistema da Receita Federal, do Imposto de Renda. Então, você instala na sua máquina aquele cara ali, ele instala um banquinho, você usa, só você que usa, e acabou, você cumpriu aquela sua tarefa ali. Então, o Interbase To Go também serve para isso, para que a gente consiga
deployar a nossa base num único usuário, com toda a questão de segurança, de criptografia, de acesso àqueles dados, e depois, de alguma forma, algum mecanismo criado pela gente está atualizando um servidor central. Então vocês também podem estar trabalhando assim. Então o Interbase ele é um banco de dados com o conceito de embedded, né, embutido. A gente usa embarcado para fazer um trocadilho aí com a embarcadeiro, onde ele vai dentro da sua aplicação. Então ele pode ser distribuído como parte da sua solução, como uma opção de instalação silenciosa, aquilo que eu te falei. Estou instalando aqui o CRM Server. Então, vou instalar aqui o banco de dados aqui. Estou instalando o client. Então no client eu simplesmente vou falar onde está o server e ele vai se conectar lá para buscar e gravar informações e manipular. E ele pode ser distribuído como biblioteca. Então, por exemplo, client driver para estar rodando dentro de um dispositivo aí, como um iOS, como um Android, um tablet, um telefone, ou como uma aplicação standalone, como o exemplo que eu dei aqui de uma aplicação, por exemplo, que você deploya ela para 500 mil usuários, o usuário instala na máquina dele, manipula de algum jeito, devolve, acabou. O exemplo que eu dei foi da Receita Federal, a questão do imposto de renda que todo mundo faz, né? Hoje são arquivos XML, eles têm várias plataformas em Java, mas por muitos anos era um produto feito em Delphi e era deployado aí no Brasil inteiro. Assim como ele, a gente tinha no CNPq, tinha bolsista, o cara que ia pedir bolsa para doutorado, para mestrado, também era tudo feito com Delphi, com a base de dados local. Interbase no mundo da internet das coisas, né? Então hoje a gente já consegue, utilizando esse Interbase embutido ou embarcado, colocar ele dentro desses devices. Ele é um banco de dados bem leve, então ele tem o que eles chamam de small footprint, então ele não é aquele negócio, eu preciso de 1 tera para instalar, leva 2 dias para instalar isso, né? Não, é alguma coisa bem tranquila, e é onde eu tenho acesso total ao ANSI SQL 92 dentro daquele dispositivo. Então existem outras soluções que já estão embarcadas até dentro dos devices, dentro de um celular, dentro de um tablet, por exemplo, aí o SQLite, né? Só que você não tem uma série de recursos que você tem dentro do ANSI 92 aí, incluindo suporte a trigger, procedure, e no caso do Interbase, a gente conseguindo até copiar o GDB, né? Então o GDB é independente de plataforma, eu copio aquele ponto .ib ou ponto .gdb do celular para o Windows, do Windows para o Linux, do Linux para o tablet e tenho acesso aos dados ali. Então isso aí é bem legal, o Linux, macOS e daí por diante, em qualquer plataforma suportada. A administração do banco de dados tendendo para zero, então dessa forma eu não preciso de ter um DBA, alguém que fique ali full time olhando, fazendo tuning de performance do banco, porque a própria infraestrutura do Interbase já tem aí mecanismos de autoajuste de performance, mecanismos automáticos para crash recovery. A gente brinca aí que tem um caso verídico, real, né, onde o exército americano, em alguns dos tanques de guerra deles, eles têm uma mira que é gerenciada por um computador, e dentro desse computador vai um banco de dados para guardar informações, para cálculos, e não sei o que mais tem ali dentro daquele computador. Só que no momento que o operador ali vai e, sei lá, trava o target dele para onde ele vai dar o tiro, que ele aperta o botão para dar o tiro, por causa daquele tranco, por questão de segurança, a máquina é desligada automaticamente, puxa o fio da tomada, joga aquilo no chão, dá o tiro e liga de novo na tomada para levantar aquilo ali. Então o Interbase é o banco de dados que vai ali dentro. Então o pessoal, na época que isso saiu, que fizeram aí um caso de sucesso e tal, o pessoal brincava internamente na empresa, que imagina se fosse um determinado outro banco de dados aí que necessitava de um DBA, ia ter um DBA no meio da guerra do Iraque, do Vietnã, e a cada tiro de canhão ele entrava no canhão, ligava, dava boot na máquina, subia, restaurava o banco, aí saía daquele canhão, daquele tanque de guerra, ia para outro, e daí por diante. Então ia ter muita vaga de DBA aí no exército americano. Funcionalidades para criptografia, então mecanismos de proteção aí ao roubo das informações, isso tanto nos servidores, quanto nos desktops, quanto nos
nos devices móveis, então eu consigo sim ter um GDB, ter um banco de dados Interbase dentro do meu celular, dentro do meu tablet, com criptografia, onde um hacker vai, vamos imaginar que eu perdi o meu celular, e aí ele foi capturado por alguém, ou ele foi roubado propositalmente, porque eu tenho aqueles dados ali, aquela pessoa sabia, e aí ele vai tentar pegar aquele GDB para abrir o GDB e ele não vai conseguir com o SysDBA Master Key acessar meus dados porque aquelas informações estão criptografadas ali dentro do próprio device. Baixo custo. Então a gente tem aí inclusive uma versão do Interbase gratuita, que é o IB Lite. Aí óbvio eu tenho algumas limitações de tamanho de espaço, que são 100 MB, que já é um volume absurdo de informação. Eu não tenho para o IB Lite, eu não tenho criptografia, eu só posso ter uma transação por vez ativa dentro dele, então tem alguns limitadores dentro dele. E tem o IB2Go, que é uma versão paga do Interbase, onde eu vou licenciar por dispositivo, né? Quantos dispositivos eu vou colocar ele? Em 10, em 20, em 30. Eu tenho comprar os pacotinhos dos usuários com um custo bem baixo aí, bem acessível para vocês. Então as versões, as edições que a gente tem, a server. Então, modo de licenciamento dele, desde um único usuário até Unlimited, sem limites, então eu compro uma versão do Interbase ilimitada. Então eu posso colocar ali 1 milhão de usuários de pendurado naquele cara ali e não tenho nenhum custo adicional para isso. Tem a versão desktop, os mesmos recursos da server, só que eu só consigo conectar um usuário e localhost. Então eu não consigo pegar um desktop e fazer a máquina A ler os dados que estão na máquina B. Não, é só para localhost, eu só consigo acessar uma aplicação client na mesma máquina onde está instalado a infraestrutura aí do Interbase. Como biblioteca, então o IB2Go e o IB-Lite, para quem já está brincando aí com as versões mais atualizadas de Delphi, da XE3 para frente, aí, então simplesmente a gente lá no nosso projeto de deployment lá da nossa aplicação móvel, falou, deploy o Interbase para mim, então ele vai lá, copia aquela biblioteca para dentro do meu Android, do meu iOS, e a minha aplicação está funcionando ali. E aquilo que eu comentei, o IB-Lite, tem um tamanho máximo de 100 MB, não tem criptografia, single thread connection, então eu só consigo ter uma transação ativa, uma conexão ativa para esse cara aí. Trial de 90 dias, com todas as funcionalidades, com limite de até 20 usuários e 80 conexões. Então vocês podem baixar o trial para estar trabalhando do jeito que vocês quiserem, brincando, entendendo um pouquinho. A versão developer, que é gratuita para o ambiente de desenvolvimento. Então eu tenho todos os recursos, só que eu tenho um limitador de conexão, de tempo onde a minha conexão pode ficar ativa e de tempo que o meu servidor vai ficar no ar. Então, para impedir que eu use uma versão developer, por exemplo, como ambiente de produção, ele funciona 8 horas e aí eu tenho que desligar o processo e subir de novo. 8 horas, desliga o processo e sobe de novo. Isso é só para atrapalhar e causar problema para aquelas pessoas que não querem estar adquirindo a versão comercial e usa aí uma developer nesse sentido aí. Então, tanto a conexão quanto o tempo de execução do servidor, ele tem um limitador ali. E a gente não consegue ainda levar aquelas famosas UDFs, né, que são aqueles códigos que a gente cria em Delphi ou em qualquer outra linguagem para a plataforma do iOS e Android. Então seriam extensões aí do Interbase, elas ainda não estão disponíveis nem no 2Go, nem no IB Lite para a plataforma móvel. Enterprise Mobility Service, então o MS aí vindo aí como uma opção para vocês estarem construindo as aplicações de vocês para esse mundo enterprise, para esse mundo corporativo, utilizando os devices, os dispositivos móveis. Então eu sempre tenho que, ou eu posso ter uma aplicação que é full online, então eu tenho ou não tenho conectividade, se eu não tiver conectividade aquilo não vai funcionar, ou o que é mais comum, eu tenho uma aplicação que ela funciona offline no meu aparelho, eu tenho todos os dados dentro daquele meu dispositivo e no momento que eu entro em casa, por exemplo, então automação de força de venda. Legal, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Brasília, em várias cidades aí do Brasil, ou na grande maioria das cidades do Brasil, eu tenho uma internet, um 3G e eu consigo estar utilizando essa infraestrutura. Só que em muitas cidades eu não tenho uma conectividade boa, ou na região que eu estou, especificamente aqui em São Paulo, caiu, a internet não está funcionando, como é que eu vou estar trabalhando? Então as empresas constroem o quê? Uma aplicação client,
que está dentro do aparelho, que acessa dados locais no aparelho, e aí no momento que eu entre, por exemplo, em casa, eu tenho meu Wi-Fi, e aí eu vou fazer o sincronismo daqueles dados que eu manipulei ali dentro do meu aparelho, mandar isso para a empresa e pegar atualizações da empresa para dentro do meu aparelho. Então eu tenho que montar essa inteligência para estar fazendo isso daí. E a ideia é o quê? Que eu consiga fazer isso dentro do aparelho utilizando o Interbase. A parte server também não interessa se eu estou usando o SQL Server, Oracle, DB2, Mainframe, não interessa. A parte client eu posso ter esse recurso de estar usando aí o banco de dados do Interbase. Então, algumas características do Interbase, vocês vão ter acesso a isso daí. Então, a parte de overview, escalabilidade, um baixo consumo de memória, uma instalação simplificada, parte de criptografia, administração tendendo para zero, um baixo custo de propriedade da ferramenta, então o custo dele é muito baixo. As features que a gente tem aí, como total suporte a ANSI, a domínios, a máquinas multiprocessadas e uma infinidade de informações aí que vocês já conhecem, muitas delas sendo atualizadas e melhoradas dentro das novas versões. Então, seguindo aí, apoiando vocês essa área. Então, o XE7. O que a gente tem de novo no XE7? Então, voltando um pouquinho atrás, o XE3 foi a primeira versão que a gente disponibilizou para outras plataformas ou para plataformas móveis, né, que foi o iOS e o Android. Então a gente teve o IB Lite, que é a edição gratuita para todas as plataformas, e óbvio, aquilo que a gente comentou, com essa limitação de tamanho de arquivo, de número de conexões, de threads e tal. O DBC 64 bits, atualização nos drivers de JDBC para os usuários aí de Java, suporte aí aos sistemas operacionais, então Windows, macOS, Linux, iOS, Android, então uma série de novidades que vieram aí nessa versão e aquilo que eu comentei mais para trás, a portabilidade desse banco. Eu consigo pegar o banco, o ponto GDB, o ponto IB, tirar do Windows, botar no Mac, do Mac no Linux, no iOS, Android, voltar para o Windows e daí por diante. Eu não tenho muito trabalho de ficar fazendo dump de dado para copiar de um lado para o outro, rezar para aquilo funcionar. Não, é diferente o padrão, não. É um padrão só. Então o embarcadeiro tem um padrão só para o seu arquivo e esse arquivo funciona em qualquer uma das plataformas. O XE7, o codinome Delta Force aí, da ferramenta, a gente sempre tem um codinome das novas versões da ferramenta. O Delta Force foi o codinome do XE7. A gente tem aí agora a primeira versão 64 bits para Linux. Até então era 32 bits só, e suportando novas plataformas dentro do Linux. 64 bits para os ID das transações. Então, quando a gente está com o servidor no ar e começa a fazer a transação, insert, delete, commit, abre a transação, fecha a transação, enquanto o servidor estiver no ar, ele vai gerando um ID automaticamente para gerenciar cada um dos usuários, cada transação daquele usuário. Então, se eu sou um usuário e eu disparo 50, 100 transações para o banco de dados, eu vou ter 100 IDs, um para cada uma dessas minhas transações lá. E isso aí é um limitador. Então, você tem um tempo com que você consegue ficar com o servidor no ar, vamos dizer assim. Porque vai chegar uma hora que esse ID vai estourar. Com 64 bits a gente consegue ficar aí com a máquina sem precisar de ser reinicializada por 15, 20 anos no ar, dependendo do número de transações. 10 mil transações por segundo, 20 mil transações por segundo. Então é um número absurdo, ou seja, não preciso mais de me preocupar com isso. Change Views, que é o nosso foco, que é a ideia da gente conseguir de uma forma fácil, rápida e com baixo custo, custo de performance, de tempo, de CPU, de I/O, custo de implementação, entender o que mudou dentro de um aparelho, o que mudou dentro do banco de dados. Então isso aqui a gente vai ver na prática aqui como isso funciona. Questão de velocidade, melhoria no gerenciamento de processamento, de máquinas multiprocessadas, índices, backup, restore, então backup incremental, não precisar mais fazer o backup full do meu banco, eu faço um backup full hoje, amanhã eu faço só do Delta e daí por diante, então também na hora de eu precisar de restaurar um backup é muito mais rápido o restore e daí por diante, uma série de melhorias que vieram dentro desse cara aí. Especificamente Linux, a gente tinha 32 bits só, agora temos 32 e 64 bits, o mesmo arquivo, a mesma coisa, que eu consigo compilar copiar o arquivo de um lado para o outro, suportando novas plataformas aí, então o Ubuntu 14, o Red Hat, SUSE,
Então, o Ubuntu entrando agora aí como também oficialmente, né, não quer dizer que não funcionava, mas oficialmente é suportado. E aí, óbvio, instalei isso no Linux, mas qualquer aplicação client pode estar usando. E aí vocês estão vendo aí, Android e iOS. Aí eu consigo fazer tecnicamente com que uma aplicação deployada dentro do Android, usando Wi-Fi ou usando até o 3G, consiga se conectar no meu servidor? Posso fazer uma aplicação cliente-servidor para isso. Não é o indicado, não é assim que o desenho dessa arquitetura deve ser feito, mas sim, eu posso fazer. Por quê? Porque eu tenho o drive, eu tenho o client do Interbase que eu posso deployar dentro do aparelho. Aí eu consigo fazer isso com outros bancos? Consigo, com SQLite, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho o client do SQLite lá. Mas eu quero fazer isso com DB2 no mainframe. Pô, você tem um driver para botar no dispositivo móvel? Não, você precisa do client naquela plataforma. No dia que você tiver o client da plataforma, aí tecnicamente você consegue fazer. Se vai ser uma coisa viável ou não, é outro papo. Mas hoje, com o Interbase, a gente já consegue fazer isso daí. Melhorias aí na parte de máquinas multiprocessadas, então performance, índice, e uma série de melhorias por baixo dos panos, que muitas delas a gente não tem nem o que mexer muito, né, o que fazer, o que ver, mas para estar ganhando performance nas aplicações de vocês aí. Mas aí algumas modificações, algumas melhorias, essa parte aí que eu falei, 10 mil transações por segundo durante 150 anos, então a gente consegue ter um servidor no ar aí por 150 anos aí, então isso aí é uma coisa bem legal aí. A parte de journaling, a parte de aproveitamento, né, da estrutura da informação. Então eu tenho aqui, eu estou aqui no XE3, estou indo para o XE7, o que eu tenho que fazer? Nada, simplesmente abre, desliga o XE3, instala o XE7 e sua base está lá. Você não precisa nem de fazer um backup e um restore. Eu ainda aconselho a fazer um backup e restore, mas você não precisa de fazer. Então, do XE, XE3, então várias versões para trás aí. Óbvio, eu estou aqui usando o Interbase 1. Poxa, não tem nada a ver o Interbase 1. Então, beleza, vou ter que fazer um backup e um restore nesse cara lá. Então, vamos entrar aqui no nosso foco aqui. O que vem a ser Change View, né? O Change View é um conceito totalmente novo, é um novo modelo, baseado em quê? Em subscrição e assinatura aos dados, identificando quais dados sofreram modificações. Então a ideia é que no momento que eu estou desenhando a arquitetura da minha aplicação, eu estou fazendo uma automação de força de venda. Quais informações vão estar dentro desse dispositivo móvel, por exemplo? Quais dessas informações vão ser manipuladas pelos usuários? Quais informações ele necessita atualizar a máquina servidora e quais atualizações ele precisa do servidor para a máquina dele. Então eu desenho esse mapa dessas mudanças e crio essas subscrições. E cada usuário eu posso ter várias subscrições, subscrição para a área comercial, subscrição mais focado na área de RH, nas finanças, ou não, genérico para todo mundo e tal. E é aquelas pessoas que se identificam com aqueles dados, por exemplo, que querem manipular, querem receber um feedback daquela informação, vai lá e fala, tá bom, eu quero saber o que está acontecendo dentro desse conjunto de dados. De repente, está embolado um pouquinho o que eu estou fazendo, mas na hora que eu mostrar o código na prática e estar explicando para vocês, vai ficar mais fácil da gente entender. E o legal, que a subscrição pode tanto monitorar durante uma conexão só. Então, por exemplo, eu abri a aplicação desktop aqui no Windows mesmo, uma aplicaçãozinha Delphi aqui, e falei, olha, eu quero saber o que vai mudar daqui até a hora que eu sair da aplicação. Quando eu sair da aplicação, eu falo, não quero saber mais. Não me interessa mais saber o que está mudando. Ou não, eu posso falar, olha, eu quero saber o que está mudando na tabela de pedidos. Porque eu sou o gestor da área comercial aqui, eu quero saber quantos novos pedidos vão estar entrando e estão sendo modificados. De hoje até o dia que eu falar que eu não quero mais. Então eu não preciso de estar conectado para saber o que foi alterado. Eu entrei, em alguma opção no menu lá da minha aplicação tinha lá, eu quero me atualizar em cima desse cara aqui, eu quero saber essas modificações aqui ou não, isso já está hardcode, pelo meu perfil automaticamente isso já está. Toda vez que eu entrar na aplicação, ele vai me falar da última vez que eu aceitei uma determinada tarefa ou concordei com uma modificação, por exemplo, né, de 1.0 até a data atual, todas as modificações. Aí na data atual, se eu falar, beleza, pode comitar isso tudo, vamos imaginar que fosse esse meu workflow dentro da minha aplicação. Comitou a informação toda, o que eu tenho de mudança? Nada. Fecho a aplicação, volto para casa, segunda-feira que vem, cheguei aqui, ele vai me falar de hoje até segunda-feira o que foi mudado dentro daquele conjunto de informações aí.
Uma assinatura pode possuir mais de um dispositivo. Então, alguém criou uma subscrição que é automação de força de vendas. Eu, Tércios, fui lá, assinei essa subscrição. Mas ainda assim, eu posso falar que eu assinei essa subscrição e que nesse exato momento eu estou usando um PC para acessar a base de dados. Ou que eu estou usando um iPad, um iPhone, um tablet, um celular e daí por diante. E saber, de repente, pode ter diferença do que eu posso ver ou não, do que eu posso manipular ou não, dependendo do dispositivo que eu estou. E depois eu posso querer saber o que o Tércios alterou dentro do celular, o que o Tércios alterou dentro do desktop. Então, até nesse nível de detalhe eu consigo chegar. A ideia do modelo tradicional de briefcase, que é o que a grande maioria das pessoas usam. Então eu tenho ali 4 registros dentro de uma tabela corporativa dentro do meu servidor. Eu quero colocar isso no cache do cliente. Fui lá e fiz o select. Baixou 4 registros para mim, para minha máquina aqui. E aí, independente se isso aí está no mobile ou se não está no mobile, tá, gente? Coloquei um client dataset na tela e aí estou visualizando aqueles dados ali. Alguém foi lá e manipulou, alterou um registro. O que eu preciso fazer na minha máquina cliente? Apertar o refresh. Quando eu aperto o refresh, automaticamente voltam os 4 registros novamente para minha máquina. Alguém foi lá e fez o quê? Inseriu um registro novo. Empurrou, colocou no meio ali um registro novo, manipulou aquele cara. O que eu tenho que trazer para minha máquina? Refresh. O refresh vai fazer o quê? Baixa todos os dados de novo para mim. Alguém mexeu de novo. Então, toda vez que alguém mexe alguma coisa, isso sempre volta para mim. Ó. Então, eu fiz, no primeiro momento eu trouxe 4 registros, no segundo eu trouxe 4, depois eu trouxe 5, depois eu trouxe 5, depois eu trouxe mais 5. Eu sempre trago tudo. 23 registros eu manipulei aqui. Esse cara aqui. No modelo de Change View, como que esse cara funciona? O carinha está aqui. Ó. Então, alguém foi lá e alterou aquele meio. A primeira vez, o que eu fiz? Trouxe 4 registros. Alguém foi lá e alterou o primeiro registro. O que volta para a minha máquina? Só o primeiro registro. O cara foi lá, alterou, inseriu um registro no meio ali, mudou até aquela ordem ali. Eu preciso fazer o quê? Trouxe 2 registros para mim. Alterou um terceiro registro, trouxe mais um. Inseriu mais um, trouxe mais um. Então eu começo a trazer, a partir do momento da minha carga inicial, só os deltas que vêm para cá. Então o custo é muito baixo para mim. Eu não tenho mais que ficar... Aqui a gente está falando de 4 registros, mas vamos imaginar que fosse 1 bilhão de registros que estão trazendo aqui, que eu estou manipulando, para montar um BI, para montar um monte de coisa. Posso ter a necessidade, sim, de ter um volume muito grande de dados na minha tela aqui. Não estou falando de 1, de 2 registros. E outra coisa é, o que eu alterei dentro do telefone que eu preciso de fazer um update para o lado de lá. Então, também, eu consigo filtrar o que eu estou trabalhando. Então, como que funciona isso? Então, uma subscrição é criada por uma tabela ou uma coluna. Então, eu posso criar uma subscrição só na tabela de cliente, ou só na tabela de telefone, na coluna telefone da tabela de cliente. Eu não preciso de olhar para a tabela como um todo, eu posso olhar só para uma coluna. E para um determinado tipo de mudança. Então, só me interessa saber o que foi incluído, só me interessa saber o que foi alterado, ou só me interessa saber o que foi excluído, ou me interessa saber o que foi feito, a inclusão, a alteração, mais a exclusão, ou só a inclusão e a exclusão, e aí posso jogar do jeito que eu quiser com esse cara aqui. Vários usuários podem assinar a mesma subscrição. Então eu fui lá e fiz a subscrição atualização mobile, força de venda mobile. E aí todos os usuários da automação de força de venda automaticamente vão estar assinando essa subscrição. A subscrição, uma única subscrição, pode ter um mix de tabela e coluna. Então, essa automação de força de venda, ela pode estar olhando para a tabela de cliente, ela pode estar olhando para a tabela de contatos, ela pode estar olhando para a tabela de pedidos, ela pode estar olhando para a tabela de itens de pedido. Então, eu crio uma só e aí automaticamente ele vai monitorar essas 4 tabelas para mim. Por exemplo, um usuário, exemplo SysDBA, ele pode ter vários dispositivos e cada um com seu track de modificações. Então, aquilo que eu comentei, eu consigo saber o que o SysDBA alterou no desktop, o que ele alterou num tablet, o que ele alterou no telefone. Isolação total das modificações visualizando apenas as mudanças dos outros usuários, por exemplo.
Então quando eu falo o que mudou nessa base, não me interessa o que eu mudei. O que eu mudei eu sei, está na minha tela, eu estou vendo o que eu mudei. Eu quero saber o que o meu colega mudou. Então não é aquele negócio, está lá, o que mudou? Vai voltar as minhas mudanças? Não, vão mudar só as mudanças que foram feitas por outros usuários em outros dispositivos, não nesse usuário dispositivo que eu estiver usando. Execuções através das conexões, então eu não preciso estar conectado, aquilo que eu comentei. Eu fui lá e assinei o negócio, virei as costas e fui embora. Quando eu voltar, tá aquele log inteirinho das coisas que foram manipuladas ali. E essa funcionalidade, esse recurso, ele está incluído nas versões pagas do Interbase. Eu não tenho um custo adicional para isso, eu não vendo isso em separado. Você compra a licença do Interbase e agora um pacotinho para ter o Change View. Não, isso já está embutido ali dentro de uma licença normal do Interbase, mas só das versões comerciais. Tá? O IB Lite não tem esse recurso, não tem essa funcionalidade. Bom, vamos entender um pouquinho. O que é criar uma subscrição, né? Esse é o comando para eu criar a subscrição. Então eu dou um create subscription e o nome dessa subscrição, que nesse caso aqui chama Subscription CIO Multi-Device. Esse Subscription CIO Multi-Device, ele vai olhar para 4 tabelas. Então ele está olhando para a tabela de empregado, para modificações na linha como um todo, então o empregado inteiro, para quando eu fizer um insert, um update ou um delete dentro dessa tabela, ele vai me mostrar. A mesma coisa para cliente, para o customer, eu vou olhar para insert, update, delete. Sales, só me interessa para as vendas, só me interessa as modificações, só os updates que ocorreram. E na tabela de departamento, só me interessa as modificações feitas na coluna location. Não me interessa mais nada se ele alterou a descrição do departamento, se ele alterou o responsável pelo departamento ou qualquer outra coluna, outro campo que eu tenha na tabela de departamento. Eu só quero saber a localização que foi modificada. E eu posso colocar aqui um texto descritivo, né, do que esse subscription faz. Então, subscribe a múltiplas modificações para o CIO usando em múltiplos devices. Então, o CIO ele pode estar, um exemplo aqui, né? Ele pode estar num celular, ele pode estar num tablet, ele pode estar no desktop. Então, de onde ele estiver, ele vai ver como é que foram as modificações que ocorreram em cima dessas tabelas aqui. Então, uma coisa é criar a subscrição. A outra coisa é assinar a subscrição, falar, eu quero saber o que está acontecendo dentro desse cara aqui. Então isso funciona como a parte normal de privilégio, né, dando grant e dando revoke. Então eu dou um grant no nome da subscrição, grant subscribe on subscription, então nome da subscrição aqui, para o usuário XPTO. E aí a partir desse momento esse cara pode ou não estar olhando e sabendo quais foram as modificações que ocorreram naquela estrutura de dados da subscrição. E para remover, revoke subscription e tiro fora a subscrição daquele cara. Então um exemplo aqui do comando, por exemplo, então eu vou dar aqui um set subscription, então eu ativo essa subscrição, faço um select para mostrar o registro que eu tenho aqui, o department number 180, eu mudo a localização dele para Austin, faço um select de novo para mostrar e desligo esse cara. Então eu tenho um active e um inactive, óbvio, a gente vai ter que ter no nosso código fonte, tá? Inclusive informações que eu tenho ainda não 100% oficiais e tal, é que dentro das versões betas aí da ferramenta já estão sendo criadas propriedades, estão sendo criadas aí novos componentes para estar facilitando a utilização disso. Porque a ideia é que antes de executar aquela atualização e depois de executar aquela atualização eu posso ligar ou desligar essa subscrição para saber se eu quero ou não saber o que ocorreu dentro daquela modificação. Com o que diz respeito à estrutura dos dados de vocês, da aplicação de vocês, vocês não precisam de mexer nos dados.
né? Eu não preciso de criar uma coluna timestamp na tabela, eu não preciso de criar tabelas temporárias, eu não preciso de criar triggers para gerenciar, toda vez que eu alterar aqui, vai lá e automaticamente replica o registro antigo ali e me fala o que aconteceu, ele foi deletado, ele foi alterado, ele foi inserido no registro novo, ou através do timestamp eu vou estar controlando esse cara. Não, eu não preciso de mexer na minha estrutura. O meu metadado real da minha aplicação, ele fica intacto. Foram adicionadas 5 novos tabelas dentro da estrutura, tabelas de sistema da estrutura do Interbase, onde eu tenho as subscrições, os assinantes, os relacionamentos, os campos que estão relacionados às subscrições e os privilégios dos usuários. Então isso daqui esses objetos foram criados na estrutura do banco de dados, do GDB. São aquelas tabelas de sistema que a gente não utiliza elas para o nosso dia a dia, né? A gente usa só as nossas tabelas, tabela de cliente, tabela de pedido, de item de pedido, de produto. Mas por baixo dos panos, essas 5 tabelas que vão estar nos ajudando a estar gerenciando essas mudanças aí. Bom, então vamos fazer o seguinte, está na minha máquina aqui agora, vamos olhar um pouquinho como que esse cara aqui funciona. Então vamos pegar aqui um full screen, tem aqui o Windows 8 aqui na minha máquina. Opa, tá aqui o Windows 8 na minha máquina. Tá, eu fiz aqui algumas brincadeirinhas aqui para estar mostrando para vocês. Então a primeira delas, ó, eu vou abrir aqui um programa feito em Delphi. Tá assim, tô aprendendo, tá, gente? Tô explicando aqui para vocês, mas eu também tô aprendendo um pouquinho sobre isso aqui. E a ideia é que a gente vai evoluindo também em cima disso daí. Então esse é um programa feito em Delphi. Aqui especificamente nesse programa eu estou usando o IB Components, aqueles componentes do Interbase, para me rodar esse batch todo aqui automaticamente. Ó. Aí eu tenho aqui o meu usuário, a minha senha, poxa, eu esqueci de criptografar ela, mas por favor não contem para ninguém que a minha senha é essa. E estou falando que eu tenho um device aqui, que é o device Tertius, por exemplo, esse desktop que está aqui. E que banco de dados que eu vou estar manipulando. Então quando eu dou um connect nesse cara aqui, ó, conectei no banco simplesmente, fui lá e abri uma conexão no banco, e aí eu estou fazendo um select aqui em algumas daquelas 5 tabelas lá que eu mostrei para vocês. Ó. Então as tabelas estão vazias. Ó. Então vamos imaginar que eu acabei de instalar, comecei a usar isso aqui agora, não sei como é que isso aqui funciona, ou não tinha isso aqui ainda. Né? Então o que eu faço? Olha, eu vou começar a criar, ó, eu vou criar uma subscrição, que eu vou chamar ela de subscrição de empregados, na tabela de empregados, para quando uma linha foi inserida, alterada ou deletada. E um descritivo do que esse cara faz. Ó. Mostra todas as mudanças feitas no empregado. Tá? Eu tenho uma outra subscrição aqui, ó, que chama né, histórico de salários, aqui, né, na tabela de histórico de salários, né, para quando foi inserida uma nova linha aqui. Então você vai mostrar, ou seja, quando mudar o salário de alguém na tabela, sei lá, do funcionário lá, vai ser automaticamente gerado nessa tabela de histórico uma nova linha que foi, olha, esse cara teve esse aumento de salário, eu quero saber o que está entrando ali. E daí por diante, ó, todos esses aqui são singles, né, ó. Esse aqui está vendo uma tabela só, esse aqui está vendo uma tabela só, mas é diferente porque esse aqui está vendo insert, update, delete, para esse cara só funciona insert, o de baixo aqui só está se preocupando, por exemplo, com modificações no telefone, mas um exemplo melhor disso aqui, vamos imaginar que eu tenho uma outra tabela que é usada para fazer spam, né, para mandar e-mail para cliente, né, que eu te briga aqui que é um monte de spam. Então eu preciso saber se mudou o e-mail do cliente. Não quero saber do telefone do cliente, porque se mudou o e-mail do cliente, eu tenho que atualizar a minha tabelinha de e-mails aqui para eu poder mandar minha mala direta. Então, toda vez que der um update, ou um insert, ou um delete, eu quero ir lá e remover. Né, o cliente falou, não quero mais receber e-mail, vai lá e arranca o e-mail do cara, ou altera o e-mail, muda o e-mail. Então, um exemplo do porquê eu precisaria disso aqui. Esse cara aqui, ó. Então, a subscrição aqui na tabela de vendas, quando eu inserir uma nova venda aqui, eu quero saber. Esse cara aqui está olhando só também para um campo que é de localização, que foi aquele que a gente viu lá no PowerPoint até. Eu tenho aqui, ó, um outro exemplo, onde eu tenho, ó, subscribe CIO multidevice na tabela tal, 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 que a gente também viu lá, mas esse cara aqui agora rodando aqui. E a partir daí, ó, eu tenho aqui uma série de grants, ó. Dá poder dentro, né, de visualização
Na subscrição multi-device, para quem? Para o SysDBA. Ah, o empregado, para quem? Para o gerente do RH. Ah, mudança de salário, gerente do RH. Ah, mudança do telefone do cara, o gerente comercial. A mudança aí qual que é essa outra mudança aqui, que eu nem sei aqui, ó. Quando foi inserido uma linha de vendas, para o gerente comercial. A localização, público. Então, ou seja, todo mundo tem direito de ver aquele cara ali. Quando eu der criar subscription aqui, ó, vocês vão ver que ele automaticamente alimentou as tabelas. Ó. E aí ele colocou aqui, ó, CIO Multi-Device, Employee. Então, se a gente voltar aqui, ó, Employee, tá esse cara aqui. O que eu tenho direito? O que eu quero manipular nesse cara aqui, ou visualizar, né? Ó. Insert, True, Update True, Delete True. Né? Esse de cima aqui, ó, não quer ver Insert, ele quer ver Update, e ele não quer ver Delete. E daí por diante. Então ele vai gerando essa tabela, em cima dessa tabela é que depois ele vai estar olhando. Eu não tenho nenhum assinante aqui, não tenho ninguém fazendo nada nesse cara aqui, ó. E eu tenho aqui as pessoas que podem estar utilizando. Né? Por exemplo, eu não sei ainda o que esse privilégio B aqui que ele coloca. Tem que estudar um pouquinho melhor para saber o que é esse cara aqui. Mas eu tenho aqui uma tabela de relacionamento. Então o usuário tal tem a permissão de estar visualizando o que está acontecendo dentro dessa subscrição aqui e daí por diante. Tá? Se eu rodar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui um outro exemplinho aqui, ó. New, shortcut, computador, Interbase 17, demo, acho que é esse cara aqui, ó. Vamos ver se é. Se não for, não é. Só pra gente ver se aparece alguma coisa ali, ó. Esse é client. Ó, esse cara aqui, ó. Então, eu vou falar que eu sou o usuário SysDBA, que tá hardcode o SysDBA ali. Qual é o IP do banco de dados que eu estou trabalhando? Tá aqui. Eu vou só tirar esse endereço IP aqui, vou colocar aqui localhost. E vamos falar que eu estou usando aqui um PC. Estou usando aqui um PC Mac, por exemplo. Ó. Vou mandar conectar. Vou ativar. Então esse Active aqui está rodando aquele Active da subscrição. Falo assim, olha, eu quero saber o que está acontecendo nesse cara. Ó. Vou dar um Open do que eu tenho local na minha máquina e vou dar um Commit. Tá? Se eu voltar nesse cara aqui agora, automaticamente eu já sei, ó, que o PC Mac, tá vendo? Esse carinha que tá aqui, ó, PC Mac, tá ligado no CIO Multi-Device e as informações aqui internas do Interbase, o que aquele carinha tá fazendo ali. Então, automaticamente, ó, se eu rodar de novo esse cara, ó, esse cara aqui vai ficar só PC, vamos só trocar esse cara aqui para localhost, conectar esse cara, ativar, commit. Voltar aqui de novo, tá lá o mesmo usuário no outro dispositivo. E aí daí por diante, daí vai rodando esse carinha aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou mostrar um outro exemplinho para mostrar as diferenças mesmo. Uma ideia é que eu tenho uma subscrição num outro banco, ó, numa outra aplicaçãozinha, e eu quero olhar para 3 tabelas. Ó, tabela de categoria, tabela de medicina e tabela de categoria versus medicina, um relacionamento. Eu quero saber o que foi inserido, alterado e deletado nas 3 tabelas, e eu criei esse carinha aqui. Então, esse é um exemplo que já está criado. Tá? Eu vou pegar aqui só esse URL aqui, ó, para a gente visualizar esse cara aqui. Vou conectar de novo e vou pedir para ver. Ó. Então, agora como eu estou conectado em outro banco aqui, ó, tá rolando aqui, ó, categoria, medicina, medicina versus categoria. Eu quero manipular, ó, true de todo mundo. Tá? Os privilégios para quem? Foi dado para o SysDBA. Então, esse carinha aqui. E quem é que já está trabalhando aqui? Ó? Os assinantes que já estão vinculados a esse cara aqui. Então, isso aí é uma coisa legal. Ó. Abrir a aplicação. Ó. A aplicação está rodando aqui. Essa é a aplicação real client. Ó. Então, conforme eu vou manipulando esse cara aqui, ó, eu tenho do lado de cá um relacionamento de categoria e
o termo técnico aqui, eu não consigo porque eu não estou na internet, então aqui ele ia carregar uma página web aqui, mas eu estou sem conexão aqui. Eu tenho aqui os meus clientes e eu tenho aqui, ó, essas informações. Essas informações que estão aqui, basicamente, é o que a gente está visualizando aqui, ó, categoria. Então está aqui, ó, categoria medicina, está aqui, mas aqui ele já está usando o relacionamento categoria medicina para ele estar filtrando essa segunda coluna aqui, tá? E por enquanto aqui embaixo eu não tenho nada, ó. Não tenho modificação nenhuma aqui, ó, nesse cara. Aqui que a gente vai fazer, ó. Tá meio tosco, um exemplinho ainda. A gente está aprendendo a fazer as coisas, mas vamos imaginar que no nosso dia a dia você já tem uma aplicação que vai começar, por exemplo, a estar se preocupando com isso. Vamos imaginar que isso aqui está rodando dentro de um dispositivo móvel, eu quero saber o que foi alterado lá no servidor. Ah, lá no servidor está rolando como? Ah, lá no servidor está rolando uma aplicação feita em Delphi, e não é Delphi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, gente? Vocês, todo mundo já estão aí atualizados aí dentro da versão aí nova, e alguém foi lá e incluiu, por exemplo, ó, 6, exemplo, Code Regi Brasil 1, 2, 3. O cara foi lá e incluiu e deu um commit, ó. Então, no banco de dados, né, é até legal para mostrar que isso aqui está lá, estou hardcode dentro do banco de dados fazendo um select e um insert lá, ó. Então, automaticamente eu incluí lá. E olha o seguinte, esse cara está no meu delta aqui embaixo, ó, mas esse cara não veio ainda para a minha estrutura. Esse cara não está aqui, ó, na minha categoria. Ó. Por quê? Porque eu não atualizei ainda, eu só estou mostrando para vocês que eu já sei o que foi mudado lá no meu servidor. Alergia. Mudei esse cara aqui no servidor, fiz uma atualização nesse cara, ó. Vou pegar esse cara aqui e vou pedir de novo, ó. Aqui em cima ainda está escrito, sei lá se alergia escreve assim mesmo em inglês, mas provavelmente é assim, e está aqui em português. E daí por diante, ó, vou pegar esse cara aqui agora, vou pegar aqui medicina, vou vir aqui, vou criar um 11 aqui, embarcadeiro, você é uma mãe. Pum, fui lá. Preciso botar mais alguma coisa? Não. Fui lá e criei o cara. 11. Pum, pum, pum. Acho que está com um código de página que não aceita acento, tá? Então, mamãe. É isso mesmo. Então, está com um código de página aqui em inglês e não aceitou meu acento ali. Então, dei um commit nesse cara. Se eu pedir aqui agora, ó, automaticamente apareceu aquele cara ali, ó. Se eu pegar aqui, vamos escrever aqui, ó, um Rivotril, sei lá, qualquer coisa, qualquer mudança que eu faça aqui nesse cara aqui, ó, fui lá, coloquei, pedi novamente esse cara, tá lá alterado aquele cara ali. Só que esse cara ainda não veio para minha estrutura, né? Então vamos pegar mais um aqui, ó. Então é o 6 e 11, né? Então eu posso pegar esse cara aqui, ó, categoria 6, medicina 11. Fui lá, coloquei aquele cara ali, dei um commit, vim aqui, pedi de novo, ops, fiz lane, tá? Por que eu fiz lane? Porque eu dei um push. Quando eu dei o push, aí o que ele fez? Ele alterou minha grade de cima. Ele foi lá e realmente trouxe as informações. Ó. Exemplo 3, alergia. Eu tinha que ter clicado no lado, mas a ideia é só para vocês entenderem. Ó. Tá aqui, ó, alergia. Não sei porquê, tá? Esse exemplo não é meu. Tem algum erro aqui de código aqui que eu não tive tempo de olhar. Mas o cara tá funcionando lá, alergia, pegando as outras informações ali. Agora vamos imaginar, ó, esse cara tá rodando, né? Fechei o cara, ó. Aí eu vim aqui, ó, coloquei aqui, ó, 4, 11, vamos ver se esse 4 e 11 vai funcionar, 3, 11, então estou criando um link aí entre esse registro aqui, embarcadeiro, você é uma mãe pra gente, e a categoria, vamos criar uma categoria nova aqui, ó, 7, Interbase, demais. Foi lá e criei mais um cara, ó. Dei um commit nesse cara aqui, não lembro se eu dei commit aqui, vamos pegar aqui, vamos apagar um registro. Eu nunca fiz o exemplo de apagar o registro, não, pode ser que ele dê erro de violação, porque eu devo ter um relacionamento lá no outro, eu vou ter que ficar procurando lá quem tem os 5 lá, então eu não vou apagar nada não.
Não vou apagar. Não usa esse cara. Então está sofrendo modificação. As modificações estão sendo feitas na base de dados, mas eu não estou, está comitado já, eu não estou com a minha aplicação ativa. Quando eu volto para a minha aplicação, está lá os dados locais da minha aplicação, antigos. Ó. Aí quando eu volto aqui que eu peço a modificação, ó, na tabela tal, na categoria, foi incluído uma nova categoria, que é Interbase demais. Aqui nessa abinha medicina aqui foi não usar mais esse cara e não apagar esse cara. Na relacionamento aqui entre os dois itens foram criados aqui 6, o 4 e o 3 aqui. Aí sim, se eu der um push nesse cara aqui, essas informações sobem para os meus dados, né? Eu atualizei, isso quer dizer que eu realmente atualizei os meus dados aqui, e a partir daí, dentro desse cara, ó, eu tenho aqui o Interbase que vai dar pau do mesmo jeito. Vamos ver se aqui vai mudar alguma coisa, aqueles outros ali, ó. Não usar mais já está aqui, Rivotril está ali, não usar mais, esse cara está aqui, esse cara está aqui, esse cara está dando pau, e esse outro cara está aqui. Então, dessa forma, a gente consegue identificar, tá? A gente estava tentando botar uma corzinha aqui para saber o que foi inserido. Tem jeito de fazer isso, mas acabou que não deu tempo de colocar essas informações. Então, esse é o primeiro exemplinho que a gente está fazendo para estar mostrando isso para vocês. É muito simples. A gente tem que entender um pouquinho melhor o conceito, a gente não precisa de mexer na estrutura do nosso banco de dados, não toco no meu banco de dados, eu simplesmente vou implementar novos recursos na minha aplicação, por exemplo, para criar essas subscrições, a permissão para que as pessoas se conectem ou não a essa subscrição, né, para que elas façam a assinatura, e depois a gente buscar informações aí que foram manipuladas. Então a ideia era estar mostrando um pouquinho disso aí para vocês. Vamos voltar nesse cara aqui. Então falando um pouquinho do Change Views aí. Provavelmente a gente vai fazer novos apresentações, exemplos, disponibilizar essas coisas todas para vocês também começarem a estar brincando aí, e como eu comentei com vocês, já estão sendo feitas uma série de modificações, improvements, né, melhorias dentro dos componentes do FireDAC, do IB Express, dessa parte toda de acesso a dados dentro das ferramentas da embarcadeira, para facilitar essa visualização por parte de vocês aí. Bom, eu deixo vocês agora de volta com o Fernando aí, seguindo vendo as apresentações aí do evento. Gente, muito obrigado, meus contatos estão aqui, se vocês precisarem de alguma coisa, por favor, façam contato com a gente. Obrigado.